A conversão da informação genética, que é transcrita do DNA para o RNA mensageiro, em uma proteína funcional é um dos processos mais centrais da biologia molecular. Nesta análise, vamos detalhar a dinâmica da tradução, que é um mecanismo pelo qual a célula decodifica a mensagem contida no RNA mensageiro para sintetizar com uma precisão impressionante uma cadeia polipeptídica. Para estruturar essa compreensão, o processo será abordado em 5 estágios. Primeiro, veremos a maquinária da tradução, depois as fases de iniciação, alongamento e terminação e, por fim, o destino pós-tradução dos componentes envolvidos. Vamos à seção 1, a maquinaria da tradução. Antes que a síntese possa começar, é preciso conhecer os componentes. A tradução depende de uma coordenação muito precisa entre um conjunto de moléculas que juntas formam a maquinaria fundamental da síntese proteica. Em sua essência, a tradução é um processo de decodificação de linguagem. É aqui que a sequência de 4 bases de nucleotídeos do mRNA é convertida para a linguagem dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas. Este é o passo final e decisivo na expressão de um gene. 3 tipos de RNA são os atores principais neste processo. O mRNA serve como o molde, a fita que contém as instruções. O tRNA funciona como um adaptador, lendo as instruções no mRNA e trazendo o aminoácido correto para a cadeia. E o rRNA, o RNA ribossomal, é o componente estrutural e catalítico do ribossomo, a própria estrutura onde a síntese ocorre. O ribossomo é essa estrutura composta por 2 subunidades. A subunidade menor é responsável por se ligar ao mRNA e decodificar a mensagem, enquanto a subunidade maior catalisa a formação das ligações peptídicas. Juntas, elas formam 3 sítios cruciais para o tRNA. O sítio A, de aminoácido, que é a porta de entrada para um novo tRNA. O sítio P, de peptidil, que segura a cadeia polipeptídica em crescimento, e o sítio E, de exit, ou saída, por onde o tRNA descarregado deixa o ribossomo. Vamos para a seção 2, iniciação, o ponto de partida. A iniciação é um processo altamente regulado e de extrema importância. Todo o complexo precisa ser montado no local exato para garantir que a leitura da mensagem comece no códon correto, o que estabelece a matriz de leitura para a síntese de toda a proteína. Acompanhando o diagrama, o processo começa quando o tRNA iniciador, já carregado com metionina, se une ao fator de iniciação EIF2-GTP. Esse conjunto, por sua vez, liga-se à subunidade ribossômica menor, a 40S, formando o que é chamado de complexo de pré-iniciação 43S. Em paralelo, o mRNA é preparado por outro conjunto de fatores, o complexo EIF4, que se liga à sua extremidade 5. Uma vez que o mRNA está ativado, o complexo 43 se acopla a ele e começa a escanear a fita, procurando pelo ponto de partida, que é o códon de início A ou G. O momento crítico ocorre com o reconhecimento do códon de início A ou G. Isso dispara a hidrólise do GTP ligado ao IF2, estabilizando a interação e formando o complexo de iniciação 48S. Com o ponto de partida devidamente localizado, diversos fatores de iniciação são liberados, o que permite a junção da subunidade maior, a 60S. A união das 2 subunidades forma o ribossomo 80S completo e funcional. A maquinaria está, enfim, montada e pronta para a próxima fase. Entramos na seção 3, alongamento, o crescimento da cadeia. Com o ribossomo posicionado no códon de início, começa a fase de alongamento. Este é o cerne do processo. Um ciclo repetitivo que constrói a cadeia polipeptídica, adicionando um aminoácido por vez, em conformidade com a sequência de códons do mRNA. O ciclo de alongamento opera em 3 passos fundamentais. Primeiro, um novo aminoácido tRNA, ou seja, um tRNA carregado, entra no sítio A vago do ribossomo. A verificação da correspondência correta entre códon e anticódon leva à hidrólise de GTP. Em seguida, ocorre a formação da ligação peptídica. A subunidade maior do ribossomo catalisa a transferência da cadeia peptídica do tRNA no sítio P para o aminoácido do tRNA no sítio A. O passo final do ciclo é a translocação. Com o gasto de mais uma molécula de GTP, o ribossomo se move exatamente um códon adiante no mRNA. Esse movimento causa um rearranjo dos tRNAs. O tRNA, que agora carrega a cadeia peptídica em crescimento, se move do sítio A para o sítio P. O tRNA, que estava no sítio P, agora descarregado, move-se para o sítio E, de onde é finalmente liberado. Com isso, o sítio A fica novamente vago, pronto para receber o próximo aminoácido tRNA e reiniciar o ciclo. Chegamos à seção 4, terminação, o fim da síntese.
O ciclo de alongamento se repete continuamente até que o ribossomo encontre no mRNA um dos 3 códons de parada. Esse sinal específico desencadeia a fase final do processo de tradução. Ao contrário do códon de início A ou G, que codifica o aminoácido metionina, existem 3 códons de parada, ou stop códons: o AA, o AG e o GA. Estes códons não são reconhecidos por nenhum tRNA, servindo exclusivamente como um sinal de término para a síntese proteica. O mecanismo de terminação ocorre em 3 etapas. Primeiro, o reconhecimento. Quando um códon de parada alcança o sítio A, ele é reconhecido por proteínas chamadas fatores de liberação. Segundo, a hidrólise. A ligação do fator de liberação induz a quebra da ligação química entre a cadeia polipeptídica e o tRNA localizado no sítio P. E, por fim, a liberação e dissociação. A proteína recém-sintetizada é liberada e todo o complexo traducional se desmonta. O RNA é liberado e as subunidades ribossomais se separam. Entramos na última seção, o destino pós-tradução. A liberação da proteína recém-sintetizada não encerra o processo celular. Para manter a eficiência, cada um dos componentes utilizados na tradução tem um destino específico após a conclusão da síntese. O destino da nova proteína pode seguir 3 caminhos principais. O primeiro é o enovelamento, no qual ela adquire sua estrutura tridimensional funcional, um processo frequentemente auxiliado por outras proteínas, as chaperonas. Em seguida, ela pode sofrer modificações pós-traducionais, alterações químicas que ajustam sua função. Por fim, o direcionamento. Sequências sinal na própria proteína atuam como um endereço, guiando-a para seu local de atuação específico dentro da célula. Quanto ao mRNA e ao ribossomo, a célula opera com base na eficiência. Uma mesma molécula de mRNA pode ser lida por múltiplos ribossomes simultaneamente e ser traduzida várias vezes antes de ser degradada. Existem, inclusive, mecanismos de controle de qualidade que eliminam mRNAs defeituosos. As subunidades ribossomais, por sua vez, são recicladas. Após a dissociação, elas ficam livres para encontrar outra molécula de mRNA e iniciar um novo ciclo de tradução. Para concluir, é importante notar que a tradução é apenas o início da vida funcional de uma proteína. A complexidade biológica não reside apenas na síntese, mas também na regulação que se segue. Isso nos leva a uma questão fundamental para a biologia celular. De que maneira a regulação das modificações pós-traducionais permite que um único gene dê origem a uma multiplicidade de funções proteicas, expandindo drasticamente a complexidade e a dinâmica da vida celular?